Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A voz da profecia começa sempre com essa mensagem, não é? Dizendo para você que nosso Senhor logo virá. Foi Ele quem prometeu e o Senhor é fiel, Deus não é homem para que minta. Ele disse que voltará a segunda vez a esse mundo e Ele virá sim. Sua primeira vinda foi discreta, Ele foi visto por poucos, mas quando Cristo voltar a segunda vez, a sua segunda vinda será gloriosa, será majestosa, apoteótica. Está escrito que todo olho verá. E olha, se os homens crerem ou não, ele virá. Se os homens se prepararem ou não para esse dia, Jesus voltará. A diferença é que se você crê e você se preparar, Jesus virá para a sua salvação. E tomara que seja assim. E esse dia está muito próximo. É verdade que nós não sabemos quando, no entanto, os sinais mencionados por Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós cremos de todo o nosso coração que Jesus breve virá e tomara que esse dia glorioso da manifestação de Jesus seja para a sua, para a minha, para a nossa salvação eterna. Muito obrigado porque você está aí, porque você escolhe agora estar com a Novo Tempo, o canal da Esperança, assistindo ao programa A Voz da Profecia. Quase que eu disse além dos fatos. Mas é muito bom ter a sua companhia. Obrigado porque você está aí. Deus continue abençoando você e abençoando toda a sua família. No programa de hoje, além das lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei, nós temos um testemunho de alguém que passou por uma dura prova, mas confiou no Senhor e venceu. E eu terei o prazer de falar um pouquinho hoje com você sobre esse assunto da nossa confiança em Deus nas horas mais difíceis. Oh, sim, tudo o que Deus permite acontecer em nossa vida, de alguma maneira objetiva nosso bem, nosso
nosso crescimento, nossa aprendizagem. Por isso, confie no Senhor. Está no ar a voz da profecia. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, deste mundo e seus horrores, onde reina o mal. Põe um escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Sim, nessa hora, o que importa, importa.
Eu sou originado de um lar adventista, da segunda geração. Meus avós eram, meus pais são hoje, e eu vim de um berço adventista. Independentemente da religião ou fé que eu defenda, ou dos princípios que eu tenho, minha família é de uma origem muito simples. Meus pais começaram a vida bem cedo, foram pais jovens, foram uma sequência de filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãs e hoje a gente também tem a Clarinha, que foi adotada durante o processo. Então, para manter filhos, né, em escola, alimentação, não é algo muito simples. Então, meu pai é uma pessoa que tem deficiência física, meu pai tem problemas cardíacos, minha mãe abriu mão de boa parte da sua vida em dedicação dos filhos, então os estudos para eles ficaram um pouco de lado. Mas uma coisa que fez que eu lembrasse assim, que vale a pena era todo o ensinamento que meus pais passavam. Nós não tínhamos condição financeira, mas tudo que era possível, vinculado aos estudos, meus pais faziam tudo que era possível. Mas em diversos momentos eu sentia assim, me perguntando, por que tal pessoa tem uma vida melhor do que a minha, a gente tem feito tudo certinho, e o que está acontecendo para que seja dessa maneira? Mas em diversas vezes a gente pôde perceber a atuação de Deus. Eu me recordo quando eu era criança, quando meu pai passou por um processo de infarto, e aconteceu isso durante ele caminhando na rua. E eu pude ver que Deus estava ali porque conseguiram levar até o hospital, minha mãe chegar a tempo para que fosse dada uma assistência. Em vários momentos eu via, quando a gente se direcionava à escola, a dificuldade de ter que pegar ônibus, a maior parte das vezes, depois de uma certa idade, íamos sozinhos para a escola, a segurança de Deus ali, a oportunidade que Deus abria, em momentos não tínhamos condições de pagar um estudo, mas a bolsa que nós recebíamos em todas as etapas da vida. Eu comecei a minha jornada acadêmica um pouco antecipada, né? Eu sou 2 anos adiantados, né? Se pode assim ser dito. E eu comecei numa idade bem diferente do grupo representante de uma sala. Por exemplo, eu na 5ª série, a minha mentalidade não era de uma criança que estava na 5ª série. Ou no ensino médio, eu com 15, 16 anos, eu não tinha a mesma cabeça de uma pessoa que estava com a idade correta no ensino médio. Então eu tive muitas dificuldades, eu tive que amadurecer precocemente, né? Entender a responsabilidade do que era fazer o ensino médio, do que era estudar, pela idade que eu tinha. Então, como eu já comentei, eu recebi essa bolsa da escola adventista lá de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Posteriormente, consegui uns auxílios dos professores que me deram aula no ensino fundamental, pagaram o 1º ano do meu ensino médio no IPAE. Posteriormente a isso, eu tive o auxílio do Dr. Mito Afonso, que me ajudou por um longo período no meu ensino médio, até um período da minha faculdade. Depois tiveram modificações nas bolsas e o colégio UNASP, Engenheiro Coelho, conseguiu me contemplar com uma bolsa maior para que eu pudesse finalizar meus estudos. A percepção que eu tinha de Deus era de cuidado. E eu via que a minha vida não era a base de troca, que em ser um cristão, ser uma pessoa fiel a Deus, não era a garantia de ter bênçãos. Então eu comecei a perceber que essa questão de uma boa qualidade de vida, uma visão diferenciada da vida, isso dependia da minha comunhão com Deus, do relacionamento que eu teria com Deus, e sem Deus tudo seria pior. Então eu comecei a ter essa percepção de vida, a mudar de que há uma troca se eu for uma boa pessoa, um bom cristão, que Deus vai me abençoar, dar aquilo que eu preciso, que eu julgava necessário para mim, mudando para o outro contexto, de que estar perto de Deus, a vida se torna mais fácil, há alguma pessoa a mais na vida com quem contar e que, apesar da dificuldade, Deus está ali comigo. Quando a gente trata e toma a decisão de seguir a Jesus, parece que as coisas se tornam um pouco mais turvas, mais complexas de serem resolvidas. Mas a partir do momento que a gente tem a certeza de que Ele está conosco, a gente começa a conseguir respirar no meio da dificuldade e perceber que aquilo ali é uma aprovação, que está nos ajudando, que aquilo é uma questão de oportunidade para uma coisa futura da nossa vida. E vale a pena seguir Jesus. Lá no Salmo 30, verso 5, está escrito assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Acredite nisso. Quando você confia no Senhor, quando você coloca o seu coração, a sua vida, todos os seus planos, todos os seus momentos, sejam os fáceis ou difíceis, quando você coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor, ainda que ao anoitecer venha um choro, a promessa de Deus é que a alegria virá pela manhã.
porque Deus sempre socorre os seus filhinhos nos seus momentos de adversidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de todo o coração. Por isso, nossa palavra para você diante desse testemunho é: confie no Senhor e confie no Senhor para valer. A gente vai para o intervalo é curto, e logo em seguida eu volto para abrir a Bíblia e compartilhar com você um momento vivido pelo povo de Deus no passado e que nos ensina muitas lições. Porque nós também passamos por problemas, mas nós já aprendemos que vale a pena confiar naquele que era, que é e que há de vir, no nosso Deus, aquele que é todo poderoso. Fica com a gente, já volto com você. Já estamos juntos de novo. E aí, como é que está a vida? Está tudo bem com você? Tudo na santa paz? Há um senhor aqui na Novo Tempo, sempre que eu cumprimento e pergunto, tudo bem? Ele diz assim, pastor, tudo bem? Aí ele acrescenta assim, na medida do possível. Quando a gente diz que está tudo bem na medida do possível, a gente já deu o recado, não é que nem tudo está bem. Algumas coisas que a gente pode influenciar e fazer com que estejam bem, ok, estão ok, mas há outras que fogem do nosso controle, não é? Quantas vezes isso acontece com você, acontece comigo, com todos nós. Enquanto estivermos nessa realidade presente, nem tudo estará bem. E às vezes muitas coisas estarão ruins, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, confie no Senhor. Confie nele para valer. E a despeito das dificuldades da vida, certamente o Senhor vai abençoar você e vai dar vitória para você. Eu tenho aqui um presente para lhe mostrar, esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Nesse material existem 15 temas, todos eles abordados por Paulo nas suas cartas. E são temas de instrução, de orientação para a igreja, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. São assuntos importantíssimos. E eu quero lhe dar esse presente. A Novo Tempo está lhe oferecendo esse presente. Se você quiser tê-lo, é só pedir. Entre aí no blog do nosso programa, nas nossas redes sociais, ou então, de maneira mais direta, você pode pedir pelo telefone, liga para a gente em horário comercial. O número está aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, o nosso número 12, né? 981001615. Manda a mensagem que você quer o DVD e nós vamos lhe enviar como um presente da Novo Tempo, carinhosamente oferecido a você. Vamos então orar agora, pedindo a bênção, pedindo a orientação de Deus, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia e verificarmos a mensagem que Deus tem para nós nessa hora. Pai querido, suplico, Senhor, Tua presença, Tua direção, a bênção do Espírito Santo para que nós entendamos a mensagem. Para isso nos colocamos humildemente nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você para a gente começar hoje no livro de Eclesiastes, livro do pregador de Salomão, Eclesiastes. Vamos ao capítulo 11, versos 7 e 8. Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8, está escrito assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Veja que Salomão diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Eu entendo que ele está dizendo assim, é muito bom viver. Oh, sim. E como é bom viver, não é? Apesar das lutas e problemas da vida, a gente quer viver, a gente insiste em viver, porque é muito bom viver. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Salomão está dizendo assim: ei, alegre-se durante a sua vida, curta a vida, desfrute a vida, desfrute
as bênçãos da vida que Deus está lhe concedendo a oportunidade de ter. Aproveite cada momento, viva intensamente. Regozije-se em todos os seus dias. Mas aí ele diz, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. É verdade que a gente deve se alegrar em todos os dias da nossa vida, mas precisamos saber que existem aqueles dias quando a luz do sol brilha intensamente para a gente, mas vem também aqueles dias de sombra, aqueles dias de escuridão, aqueles dias quando o sol não brilha para a gente. Talvez até esteja brilhando para outros, mas não para a gente, não é? Outros poderão estar bem e até muito bem, mas em algum momento você poderá estar mal, estar muito mal. Então Salomão diz assim, agora vou ler no verso 10, afasta, pois, de teu coração, aliás, não, estou confundindo aqui, vou seguir agora, no verso 9, eu li os versos 7 e 8, agora eu vou ao verso 9. Salomão diz assim, alegra-te, jovem, na tua juventude. Agora, a mensagem é específica para os jovens, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Ei, viva a sua vida! Especialmente você que está aí no auge da sua juventude, com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, Salomão diz assim, viva a sua vida, alegra-te, jovem, durante a tua juventude, recreie-se o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, que agradam aos teus olhos, mas ele diz assim, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Viva intensamente, viva feliz, mas você precisa saber de uma coisa, tudo que nós fazemos nessa vida tem seus efeitos, tem seus resultados, e de tudo um dia Deus nos pedirá contas. Significa que um dia nós que viemos de Deus voltaremos para Deus, e nós teremos que acertar contas com o nosso Deus um dia. É isso que Salomão está dizendo, um dia nós estaremos inevitavelmente diante daquele que é o nosso juiz. Então ele diz assim, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Afasta do teu coração o desgosto, afasta a tristeza, as decepções, remove da tua carne a dor. Ou seja, a orientação é para a gente evitar os excessos que acabam trazendo prejuízos físicos. Cuidado, diz Salomão, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tudo passa, e tudo passa muito rápido. Você e eu, nós todos, precisamos muito que Deus nos oriente para que nós tenhamos sabedoria para viver, não é? Tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, porque, como já disse, há dias quando o sol não brilha, ou se brilha, brilha para outros, não brilha para a gente, não é? Todos nós estamos sujeitos a esses dias sem luz. Mesmo aqueles que têm vivido assim dias alegres, felizes dias de sol, mesmo estes estão sujeitos também a esses dias difíceis. Mesmo aqueles que são fiéis a Deus, estão sendo abençoados por Deus, estão vulneráveis a esses momentos adversos, a essas horas mais duras. Todos nós passamos por essas situações. Eu estou pensando numa experiência vivida pelo povo de Deus no passado, o povo de Israel. Você se lembra quando a Bíblia diz que eles viveram no Egito como escravos por alguns séculos, mas finalmente com mão poderosa Deus os tirou do Egito, Deus os livrou daquele cativeiro, e eles então saíram do Egito e avançaram pelo deserto em direção à terra que Deus lhes havia prometido. E eu fico pensando como aquele povo, na hora em que eles saem do Egito, como eles estavam felizes. Oh, sim, eles estavam muito contentes. Eles não tinham nenhuma dúvida de que Deus os havia tirado da escravidão com sua mão poderosa, com seu braço forte. Eles estavam felizes, glorificando a Deus, e saíram alegres em direção à terra prometida. Tudo parecia para eles muito bom.
eles estavam seguros quanto à bênção do Senhor. Mas de uma hora para outra as coisas mudaram. E na vida é assim, não é? Quantas vezes de um momento para outro a situação muda para a gente? Está tudo bem, tudo maravilhoso, até que de repente o texto diz assim, agora eu estou em Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10. Os filhos de Israel saem do Egito, eles estão indo em direção à terra prometida, acamparam diante do mar, o mar vermelho, e agora está escrito assim, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Estavam felizes saindo do Egito, indo para a terra prometida, mas de repente eles levantam os olhos, diz o texto, e eles veem que os egípcios estão vindo atrás deles. O faraó egípcio desistiu de permitir que o povo seguisse para uma nova terra, para a terra prometida. E o faraó egípcio vem então com todo o seu exército, e eles vêm furiosos a fim de capturarem o povo de Israel e levá-los de volta para o cativeiro. Quando os filhos de Israel olham para cima, quando eles levantam os olhos, eles veem que o inimigo está se aproximando. E o texto diz que eles sentiram medo, eles temeram muito, e então eles clamaram ao Senhor. Quando você lê aqui que eles clamaram ao Senhor, parece algo positivo, não é? Eles se humilharam diante de Deus e disseram, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos tirou do Egito e certamente o Senhor nos protegerá agora. Então eles clamaram, suplicaram ao Senhor. Não, não foi assim. Quando diz que eles clamaram ao Senhor, isso aqui não foi uma súplica ao Senhor, foi uma queixa ao Senhor. Aqui foi no sentido de uma reclamação, de uma murmuração. Olha só o que está escrito, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles chegaram para Moisés e disseram, ora Moisés, por que você nos tirou de lá? Nós preferíamos ficar lá, servindo aos egípcios, a morrermos aqui nesse deserto. Ora que situação, olha em que situação, Moisés, você nos colocou. Que triste essa reação do povo, não é? Eles acabaram de ver a bênção de Deus sobre eles, mas na primeira dificuldade que aparece no caminho, já estão questionando a Deus, murmurando de Deus. Quantas vezes a gente, quando vê o inimigo se aproximar, a gente também fica com medo, não é? Quantas vezes isso acontece comigo, isso acontece com você, acontece com todos nós, filhos de Deus. Você sabe que outro dia, numa das minhas viagens com o quarteto, uma senhora se aproximou de mim e disse, pastor, ora por mim, pastor, eu estou com muito medo. E aí rapidinho ela me contou a sua história e disse que passou a sentir alguns incômodos, foi ao médico e o médico encaminhou a um especialista e o especialista pediu uma biópsia e ela me disse, pastor, na próxima segunda-feira eu vou ao laboratório buscar o resultado do exame e levar para o médico, mas eu estou com muito medo. Eu estou com medo, pastor, de estar com um câncer maligno, eu estou com muito medo. O senhor ora por mim? Quantas vezes, não é? A gente levanta os olhos e vê que o inimigo está se aproximando, às vezes é uma doença, às vezes pode ser o desemprego, o receio de um desemprego, de uma situação financeira assim complicada, um revés na vida financeira. Quem sabe você agora está levantando os seus olhos e vendo que o seu casamento está por um fio, que os seus pais estão para se separarem e o seu coração fica aflito e você tem medo. É assim, não é? Quantas vezes nós tememos as mais diferentes situações da vida. A gente levanta os olhos e vê que o inimigo está se aproximando. Ou será que eu estou falando agora para alguém cujo inimigo já se aproximou? Quem sabe a doença já chegou e você está lutando contra ela. Quem sabe você agora está passando por uma situação de desemprego, de dívidas, está complicado financeiramente. Quem sabe você está triste aí pelo casamento que já está arruinado.
enfim, tantas outras lutas da vida, não é? Tantas dificuldades. E é possível que você agora esteja com medo, pois eu quero lhe dizer que isso é do ser humano, a gente sente medo mesmo. Ou quantas vezes eu já senti medo e estou sujeito a sentir. Todos nós passamos por essa situação, mas a grande questão é como nós reagimos diante desses nossos medos, como nós reagimos diante dessas nossas tristezas, dessas nossas dificuldades pelas quais nós passamos na vida. O povo de Israel, lamentavelmente, agiu de uma forma muito negativa. O Senhor havia acabado de livrá-los do Egito, será que Deus iria abandoná-los nessa hora difícil? Eles clamaram a Deus, mas na verdade, assim, reconheceram a fragilidade deles, reconheceram a força do inimigo, mas eles se esqueceram do Deus deles. Que pena que, muitas vezes, eu até já disse isso aqui outras vezes no programa, quantas vezes na hora das provações, das dificuldades, nós nos esquecemos do que nós devíamos lembrar e nós nos lembramos daquilo que nós devíamos esquecer. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles admitiram que eram fracos e eram fracos mesmo. Eles admitiram que o inimigo era forte, o exército de Faraó era o mais poderoso da terra naqueles dias, mas eles se esqueceram da força do Deus deles. Eles se esqueceram do Senhor que os havia tirado do Egito. Que pena, não é? Que a atitude deles foi assim. E quer ver agora na sequência? Vou para o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Oh, glória, Deus seja louvado. Moisés diz assim: ei, não tenham medo, não tenham medo. E alguém talvez ali pensou: como não ter medo? Esses egípcios estão vindo como leões ferozes para nos devorarem. E ele diz para a gente não ter medo. Moisés diz: não tenham medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Fiquem quietos, é melhor ficar calado. Quando você não sabe o que dizer, para não falar besteira, então fiquem quietos. Já que vocês não sabem o que dizer, estão falando bobagem, fiquem quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Acredite, as impossibilidades humanas são as grandes oportunidades de Deus. Como é bom quando o homem, na hora da prova, confia no Senhor e acredita que Deus vai ajudá-lo. E aí no verso 14 está escrito assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor lutará por vocês, sim, e vocês se calarão, vocês ficarão impactados e deslumbrados diante da obra que Deus nessa hora vai fazer, porque Deus é responsável para com aqueles que Ele chama e que atendem ao seu chamado. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Foi Moisés? Foi Arão? Se dependesse de Moisés e de Arão, certamente os israelitas nunca teriam saído do Egito. Foi Deus quem os tirou de lá. E olha aqui uma coisa: Deus é responsável para com aqueles que Ele chama e que atendem ao seu chamado. Deus cuida daqueles filhinhos que são sensíveis à sua voz e que decidem fazer a sua vontade, que escolhem viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus chamou você para os seus caminhos e você atendeu ao chamado de Deus, então esteja seguro de que Deus está cuidando de você, Deus está guiando você, ainda que Deus permita que você passe por alguma situação difícil, creia, Deus está transformando o mal em bem, Deus está guiando você. Deus iria guiar os filhos de Israel pelo deserto, para a terra prometida, se eles tão somente confiassem no Senhor. É Deus quem nos protege dos nossos inimigos, por isso a gente precisa confiar no Senhor. Eu gosto das palavras de Paulo que estão lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim, referindo-se à igreja: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Estou certo, diz Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, aquele que chamou vocês, tocou no coração de vocês e sensibilizou vocês e atraiu vocês para ele, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que nos chamou para a vitória, ele nos dará a vitória plena. Essa é a ideia de Paulo. E lá em Romanos, capítulo 8, verso 31, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem Deus como seu Deus, quem poderá deter, quem poderá vencer, quem poderá derrubar você? Tão somente confie no Senhor. E agora aqui, Êxodo capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Oh, eu gosto disso. Deus diz para Moisés assim: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Lembra, eles estavam diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinham os egípcios. Então, marchar para onde? Marchar para o mar? Sim, marchar para o mar. Você já viu alguém marchar no mar? O mar é lugar de navegar, de pescar, talvez de tomar um banho lá e se divertir, ainda que seja perigoso. Mas eu nunca vi dizer que o mar é lugar de marchar. Mas olha aqui, se Deus mandou marchar, então marche. Não questione as orientações de Deus. Ele sabe muito bem o que Ele diz. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a fazer a vontade de Deus e não a nossa. E de repente você dirá assim: mas pastor, essa orientação de Deus aí foi ilógica. Ilógica para você, mas não para Ele. E quem é que sabe mais? Você ou Ele? Quem sabe mais, eu ou meu Deus? Então, se Deus diz para marchar, marche, porque Ele sabe muito bem o que Ele está dizendo. Tão somente confie no Senhor. E outra parte muito linda desse texto aqui está nos versos 19 e 20. Eu vou ler para vocês, está escrito assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Você compreendeu o que eu li? Havia uma nuvem, uma grande nuvem, que desde que o povo saiu do Egito e durante os 40 anos de peregrinação no deserto, essa nuvem, está escrito, guiava o povo durante sua peregrinação. Durante o dia, essa nuvem protegia o povo do calor escaldante do deserto. E, ao mesmo tempo, a nuvem se movia guiando por onde o povo devia passar. Durante a noite, essa nuvem se transformava numa grande coluna de fogo que aquecia o povo por conta das noites frias do deserto. E, ao mesmo tempo, essa coluna de fogo guiava o povo quando era necessário seguir durante a noite. O texto bíblico diz que o anjo de Deus que estava à frente do povo, nessa hora, quando eles entraram pelo meio do mar e os egípcios vieram atrás deles, o anjo de Deus foi lá para trás, não permaneceu na frente do povo. E a nuvem, que estava sempre à frente, também foi para trás. Mais um detalhe: na direção dos egípcios, a nuvem escurecia o caminho deles, para trás. Mas para frente, na direção do povo de Israel, a luz era como um grande farol. A nuvem era como um grande farol, um imenso facho de luz que guiava o povo a fim de que eles atravessassem o mar. Que coisa tremenda, hein? Como é bom saber que muitas vezes Deus escurece o caminho dos nossos inimigos para que eles não nos alcancem. Por outro lado, o Senhor, por sua misericórdia, Ele ilumina o caminho dos seus filhos
para que nós, como filhos de Deus, avancemos para a vitória e para a vitória completa. Glorificado seja o nome do Senhor. E quer ver aqui o que está no verso 22? Está escrito assim, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Quando Deus quer, águas se transformam em muros, porque Deus pode todas as coisas, porque Ele é Deus e não há outro. Por isso que eu insisto com você, quando Deus diz assim para os filhos de Israel, marchem, era para marchar. Alguém poderia dizer assim, mas como assim? Não existe um caminho para a gente seguir. Quando Deus diz para marchar, então você marcha. Sabe por quê? Porque Deus faz o caminho. Aliás, eu posso dizer para você que Ele é o caminho. Quando você está com o Senhor, com Deus, sempre haverá um caminho. Não existe fim para aquele que está unido ao eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe fim. Você já ouviu dizer que para tudo tem solução na vida, só não para a morte? Pois eu quero dizer para você que até para a morte há solução, quando nós estamos ligados a Deus, quando nós estamos ligados ao eterno. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Com Deus sempre haverá um caminho. Repito, Ele é o caminho, Ele faz o caminho. Não existe fim para quem está ligado ao eterno, ou que nossa confiança esteja cada vez mais firmada em nosso maravilhoso Deus. E eu quero concluir esse texto aqui lendo o verso 30, está escrito assim, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Um dia, todos os nossos inimigos serão vencidos. Um dia os demônios, todos eles serão aniquilados. E a Bíblia diz que mesmo os ímpios serão também lançados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Um dia todos os nossos inimigos serão vencidos pelo poder de Deus. Um dia todos os demônios serão destruídos, todos os ímpios serão aniquilados, e Deus, pelo seu poder e por sua bendita graça, Ele fará novas todas as coisas. Creia nisso. Creia na palavra do Senhor. Um dia não haverá mais tristeza, não haverá mais separação, um dia não haverá mais morte. Deus só permite o sofrimento na vida daqueles que lhe são fiéis, quando Ele tem em mente um grande livramento. Eu creio nisso, de todo o meu coração. Repito para você, Deus só permite o sofrimento na vida dos seus filhinhos, daqueles que lhe são fiéis, quando Ele tem em mente um grande livramento. Deus permitiu que o povo de Israel passasse por aquela situação para que Ele manifestasse sua glória e eles crescem de que não estavam sozinhos, porque o Senhor estava com eles. E talvez você me dirá, pastor, eu tenho passado por sofrimentos e dificuldades, tenho esperado o livramento e o livramento não vem. Continue esperando, continue crendo no Senhor. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu não sei por quanto tempo essas dificuldades continuarão. Talvez você esteja aí enfermo e uma doença grave. Eu não posso assegurar para você que Deus vai curar você dessa doença. Quem sabe você vai falecer por conta dessa doença. E você me dirá, mas pastor, você não disse que Deus não permite sofrimento se Ele não tem em mente um grande livramento? Talvez esse grande livramento de Deus virá só depois, só no final. Esse livramento de Deus talvez virá no momento quando Ele ressuscitar você, com um corpo perfeito, imortal, glorificado. E aí você vai dizer, glória a Deus, porque apesar de eu ter sido vencido pela enfermidade, o meu Deus me deu agora uma nova vida. E que vida, hein? Que vida diferente, que vida maravilhosa. Eu mencionei há pouco o Salmo 30, verso 5, onde está escrito assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Acredite nisso. A alegria sempre vem, a alegria sempre virá para aqueles que confiam no Senhor e confiam com toda a sinceridade. Continue confiando em Deus, coloque sua vida nas mãos do Senhor e não tenha medo de nada, porque é Ele quem cuida de seus filhos.
É Ele quem guia os passos dos seus filhinhos até que eles alcancem a vitória e a vitória completa. Porque mesmo que o choro venha durante a noite, a alegria vem pela manhã. É hora de nós ouvirmos o quarteto Arautos do Rei. E essa música que eles vão cantar agora diz que o primeiro milagre é confiar. Eu acho que esse é o maior milagre que Deus faz em nossa vida. Uma vez que nós somos tão incrédulos, tão céticos, o primeiro milagre que Deus faz é quando Ele conquista o nosso coração e nos concede o dom da fé. A partir do momento quando você passa a confiar em Deus, então todas as possibilidades se abrem para você ter uma grande experiência com Deus. Ouça agora, Arautos do Rei, o primeiro milagre é confiar. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus e sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, não veja mais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Ao momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você
começar a voltar. Não veja mais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Muito lindo, confie no Senhor, confie nele para valer. Eu posso lhe dizer que não existe abismo que seja mais profundo que Deus. Não existe montanha que seja mais alta do que o nosso Deus. Não há nenhuma escrita que seja tão permanente que o Senhor não possa apagar. Não existe uma cena que seja tão sombria que o nosso Deus não possa iluminar. Não existe lágrima tão insistente que o Senhor não possa enxugar. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Por isso, ainda que você esteja passando agora talvez por um momento muito difícil na sua vida, você levanta os seus olhos e vê o inimigo se aproximar, não tenha medo. Confie no Senhor. Eu me lembro das palavras de Lutero, Martinho Lutero, o grande reformador, o extraordinário homem de Deus. Uma vez ameaçaram Lutero, porque ele pregava a Bíblia e somente a Bíblia. E os seus inimigos, que tinham autoridade sobre ele, em tom de ameaça, disseram assim: o Senhor conhece o caminho por onde o Senhor está se dispondo a andar. O Senhor conhece o caminho. Em tom de ameaça, você compreende? Lutero disse assim: eu não conheço o caminho, mas conheço o meu guia. Ainda que nós não saibamos o que está por vir, nós sabemos quem está conosco, e conosco está o Senhor. E quem tem o Senhor como seu guia e como seu Deus, nada precisa temer. Apesar das inseguranças e incertezas da vida, nós temos plena convicção de que o nosso Senhor está conosco. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, te louvo, Senhor, por mais esse momento sublime em Tua presença. E agora te peço, Pai, a bênção do Senhor para todos que estão em oração comigo e em especial, Senhor, aqueles que nesses dias estão passando por momentos difíceis, seja qual for a causa. Consola esses teus filhinhos, Senhor. Renova neles a confiança no Senhor, para que eles permaneçam firmes em Ti. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos permanecer firmes no caminho do Senhor, até que o Senhor venha e opere o maior e mais extraordinário livramento de todos os tempos, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e então nós seremos reunidos e levados para a sua eterna presença. Bênçãos de Deus sobre você. A gente se vê. Um abraço. Tchau.